Fala galera, Sociologia, segundo ano, unidade 8, página 16 do nosso livro. Unidade 8, página 16 do nosso livro. Um abraço para todos aí. Bom galera, como está escrito na página 16 da nossa unidade 8, nós começamos a falar sobre mudanças políticas, né? Que particularmente as mudanças políticas elas ocorrem de século em século, de década em década, isso justamente com uma necessidade humana, tá? Então o ser humano ele tem esta necessidade de mudar a política, a economia, né? Então muitas ideologias elas vão se formando e também dentro dessas formações ideológicas que ocorrem, há interesses políticos, religiosos e formam justamente essa pirâmide que tem um grande interesse aí. Então a política ela passa por uma mudança muito grande, né? São várias rupturas que ocorrem dentro dessa sociedade e são vários processos de transformações que ocorrem dentro desta sociedade. Bom, e como nós podemos dizer, né? O mundo ele sempre passa por transformações, tá? Sejam as pandemias, sejam as guerras, tá? E tudo isso vai modificando o mundo e justamente vai mudando a identidade de cada sociedade. A nossa aula anterior, nós falamos de identidade e sociedade no Brasil, que está lá na página 12, e justamente nós podemos perceber que há uma necessidade do mundo justamente de mudar, por várias questões, as quais nós vamos debater durante este nosso encontro de hoje. Em primeiro lugar, nós temos que compreender quem são os agentes de transformação, aqueles que vão alterar o mundo, né? Em primeiro lugar, os agentes de transformações que vão construir, montar este quebra-cabeça, são vocês. Vocês são os agentes de transformação. Então, caso eu pergunte numa avaliação, ou tenha uma avaliação específica para isso, você já sabe quem são os agentes de transformação. Os agentes de transformações que transformam o mundo são vocês. Nós montamos esse quebra-cabeça, tá? Fazemos parte dessa identidade, dessa sociedade do país, tá? E justamente passamos por essa transformação, por esta grande transformação. Bom, lá na página 16, logo em Guerras e Revoluções, o que nós podemos encontrar logo ali no primeiro parágrafo é que, particularmente, nós começamos a compreender que dentro de uma sociedade há vários pontos de vista que podem modificar a estrutura política, justamente. Pode ser um enfrentamento armado ou pode não ser. E dentro desse ponto de vista, tá, nós podemos perceber que vários fatores realmente modificaram a estrutura do mundo, modificaram justamente a maneira de se enxergar o mundo como ele é hoje. As grandes guerras que nós tivemos no mundo, elas foram variadas. Podemos destacar justamente a luta pela independência, né? A luta pela liberdade, a luta pela escolha. Isso daí é um ponto a destacar, tá? Quando você luta pela independência do seu país, você luta pela liberdade, você está lutando pela sua nação, você está lutando por um ideal, então você luta por uma causa, tá? Podemos destacar que ao longo da história tivemos algumas ideologias que realmente feriram a humanidade, levando a humanidade justamente ao caos, como a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial. Até hoje, as feridas e cicatrizes da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, elas estão presentes justamente na nossa sociedade. Muitos interesses políticos estavam por trás da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, tá? Muitas ideologias estavam por trás dessa ambição, dessa grande ganância humana. E essas grandes ideologias levaram ao chamado campo de concentração. Os campos de concentração que eram formados, em que se pregava justamente que se pregava a cultura arianística, né?
uma raça única, pura, onde os demais eram considerados inferiores, testemunho de Jeová, homossexuais, os negros e por aí vai. Então, assim, essa grande ideologia marcando a Segunda Guerra Mundial, esta grande violência, essa grande cicatriz, ela ainda se faz presente na nossa sociedade. A cultura da inferioridade, né? De desprezar as outras raças, as outras categorias como inferiores. Né? Então, quer dizer, esse momento de guerra, das guerras e revoluções, elas são importantíssimos agora nós compreendermos, justamente para poder compreender como que as políticas hoje, como essas mudanças sociais, elas vão ser inseridas. Estudar a história é importantíssimo para nós não cometermos esse erro, esse grande erro do passado, que levou justamente ao Holocausto, que levou justamente a essa carnificina violenta. E nós não podemos mais permitir que a cultura da violência, né, ela faça parte da nossa sociedade. Então nós temos que modificar a nossa mente, a nossa mentalidade, justamente para lutar pelo um ideal. É importante também notarmos o seguinte, né? Temos que notar interesses políticos, religiosos, essas grandes ideologias, né? E compreender que essas grandes revoluções desses grupos sociais, né, elas surgem justamente como uma necessidade, muitas das vezes é uma mudança interna ou não, né? Particularmente, todos esses processos que eu destaquei agora, seja da Revolução Francesa, a Revolução Russa, a independência dos Estados Unidos, a Revolução Cubana, né? Eles são importantíssimos justamente porque todas as mudanças sociais, elas estão ligadas justamente a este grande fator, a isso. E isso vai mudar muito. Então há uma grande mudança de mentalidade que é importante destacar, né, nesse encontro de hoje. Então, como é que será que a sociedade vai se comportando diante desses fatos? Será que a mentalidade, há uma mudança na nossa mente? Será que nós vamos mudar a nossa maneira de ver, de enxergar o mundo? Como é que vai ser a partir daí, a partir de agora? Como é que vai ser esse nosso olhar sobre esta sociedade? A partir daí nós temos uma grande transformação, né? Primeiro que nem todas as mudanças elas são formadas por armas, né? Isso temos que destacar. A Revolução Francesa, ela foi violenta, mas nós tivemos o Iluminismo, o Renascimento, que ela também abriu as portas para o conhecimento. Então, nem todas as mudanças são com armas. Grande parte dessas mudanças elas são com ideias. Então, elas são uma mudança de mentalidade. Então, nós temos transformações sociais que ocorrem justamente a níveis de mentalidade, de comportamento humano, né? Sem precisar agir com a violência, né? Então nós tivemos justamente no início da Idade Moderna, né, o Renascimento cultural, artístico, científico, que gerou grandes possibilidades de mudanças sociais, né? E também temos outros períodos marcantes aí, um desses períodos a destacar é a década de 60, né? A década de 60 ela foi muito importante para a nossa sociedade hoje. Na década de 60 tivemos aqui na América Latina, né, em especial o Brasil, a ditadura militar. Então isso é importante porque justamente podemos falar de um retrocesso da democratização brasileira, uma paralisação nesse processo de democracia, justamente para que os militares ali tomassem o poder, tivessem um controle, não só os militares, mas outros movimentos ideológicos que tinham muitos interesses por trás da ditadura militar no Brasil. Um deles era a Guerra Fria, né, que realmente era um interesse, uma briga ideológica entre o capitalismo de um lado, o socialismo, o comunismo do outro lado, né? Então, assim, a briga entre a União Soviética e os Estados Unidos, brigando para ver quem seria o dono do mundo, quem iria controlar o mundo. Então, assim, a década de 60 é um período interessantíssimo, mas é um momento interessante nas transformações as quais eu vou mencionar aqui agora. Isso porque a década de 60 não foi só uma mudança cultural, né?
Não só a cultura ela muda, a arte muda ali, o estilo de música ele também vai sendo alterado, a necessidade, os Beatles, né, que surgem ali na década de 60, o fenômeno dos Beatles naquela época. Os Beatles eram um grupo que movimentava e arrastava milhares de jovens. Então, assim, é um período muito interessante falar de um movimento cultural, principalmente musical, que ganha força naquele momento ali. No momento em que também você vai reivindicar. É um momento justamente da luta contra o racismo, da participação feminista. As mulheres vão para a rua. Então, as mulheres elas querem ser ouvidas nesse exato momento, já que a sociedade ela está mudando, o estilo está mudando, a maneira de se vestir, de se comportar, de interagir, justamente algo importante, porque nesse exato momento, depois da Segunda Guerra Mundial, em que as mulheres entraram no mercado de trabalho e quando acabou a guerra, as mulheres voltaram a pilotar fogão e os homens voltaram justamente para o trabalho tradicional, essas mulheres começaram a ir para as ruas, começaram a mudar a maneira de se vestir e justamente começaram a lutar por direitos esses que antes não existiam, né, na grande realidade. Então, a partir daí, elas começam a lutar pelos seus direitos, né? Então, essas mulheres começam a ir para as ruas justamente para lutar por algo que antes não existia e a partir de agora elas dizem, nós estamos aqui, nós existimos, queremos o nosso espaço também no mercado de trabalho. Isso é uma grande mudança de mentalidade a partir da década de 60. Como vocês estão vendo nessa foto também, quando eu falei de estilo de música, né, o movimento punk, né, também ganha grande força naquela época, tá? Um movimento de protesto, as músicas elas também passam a ser maliciosas, as músicas, ao contrário das músicas de hoje, as músicas elas têm uma outra visão, grande parte das letras eram protestos contra os governos locais, contra aqueles governos. Nesta própria imagem vocês podem reparar que no fundo dela, tá vendo no fundo dela? No fundo dela você está vendo a Samsung e justamente o McDonald's, isso porque anteriormente eu falei da Guerra Fria, né? Justamente da luta desse período entre a guerra ideológica entre Estados Unidos e a União Soviética, capitalismo contra o comunismo, contra o socialismo do outro lado, e o capitalismo aqui, tá lá, Samsung, está lá o McDonald's mostrando a sua força, mostrando para que veio, mostrando que veio para ficar. E do outro lado, o racismo, a violência do racismo, a ideologia do racismo que se espalhava justamente pelos Estados Unidos, era um movimento violento, né? A ideologia da segregação, a ideia de que as outras categorias são inferiores, e justamente é um episódio interessante a ser destacado agora, justamente porque os brancos eles tinham nesse momento, nesse período, eu já comentei isso com vocês, um bebedouro só para eles e os negros eles não poderiam justamente beber da mesma água dos brancos. Então, quer dizer, se o negro ele quer beber água, então que beba outro tipo de água, mas os bebedouros que estavam espalhados nas grandes lojas por aí, que vocês conhecem muito bem, esses bebedouros eram justamente de quem? Eram justamente da raça branca, né? E certamente nós sabemos que a cultura da violência, do preconceito, ele não pode ficar. E muitas das vezes nós temos que dar um baixa nisso. Nós temos que ir para as ruas. E é por isso que nesse momento essa mudança de mentalidade, ela é muito importante. Nós estamos falando sobre a página 17 da unidade 8, tá, galera? Vamos lá então, página 17 da unidade 8. E é nesse momento que eu estou falando agora, que é um momento de mudança de mentalidade, que nós temos que agora ir para as ruas. E aí surge algo muito importante na nossa sociedade. E o mundo ele não pode ser mais o mesmo. E daí surge a figura do pastor Martin Luther King, né? Que é a voz dos negros nas ruas, onde ele
sem medo algum de enfrentar os mais poderosos do Senado americano, ele vai para as ruas, ele vai gritar que tem um sonho. Esse discurso lindo, impactante que vocês encontram aí no YouTube, o discurso que ele diz, eu tenho um sonho. Um cara extraordinário que não teve medo de lutar justamente contra a maior violência contra a humanidade. E não era só pelo negro que ele lutava, mas ele lutava justamente por todos. Ele lutava justamente por uma comunidade, por uma sociedade, pelo mundo. Ele lutava para que as pessoas pudessem mudar a sua mentalidade. Chega das guerras, as guerras elas não levam a nada, existem muitos interesses políticos por trás das guerras, existe muita coisa podre envolvida justamente nesses processos de pesquisas, dessas pandemias, né, que ocorrem muitas das vezes por aí. Então ele começa justamente a incentivar as pessoas, dizendo que nós temos que mudar a nossa mentalidade para construir, para transformar a nossa sociedade. E a partir desse momento, milhares de pessoas começam a seguir, tanto Nelson Mandela de um lado, tanto pastor Martin Luther King, tanto Mahatma Gandhi. Então, é um movimento muito forte a partir desse exato momento. E o mais interessante disso tudo, que hoje, em 2020, pela violência policial, pelo abuso de autoridade, nós ainda estamos sufocados e ainda nós estamos gritando justamente que essas vidas negras importam e importam muito, né? Então, a pergunta que eu faço dentro dessa imagem de dois policiais brancos justamente arrastando o negro ali, né? E você pensa, avançamos? Chegamos em algum lugar? Onde será que nós chegamos? Vocês mesmos têm que pensar e vocês conseguem justamente dar esta resposta. E do outro lado, Nelson Mandela, lutando justamente pelos mesmos ideais, lutando justamente para que a sociedade possa acordar, enxergar. Assim como Mahatma Gandhi, também lutando contra a violência, contra o preconceito, contra a fome, contra a miséria. Então nós começamos a perceber que a década, esse período, né, que é um período muito interessante, mostra justamente que nós não podemos ficar parados no tempo. Nós temos que sempre buscar alguma coisa, né? A nossa capacidade de liderança, de mudança, ela depende muito da gente. Nós temos que muitas vezes sair da nossa zona de conforto e não aceitar a violência, não aceitar as coisas que estão acontecendo dentro da nossa sociedade como se fosse algo normal, como se fosse normal uma pandemia, uma primeira guerra, como se isso fosse normal. Né? Isso não é normal, nós não podemos aceitar esse tipo de situação. E aqui do Brasil, lógico, ainda dentro da ditadura militar no Brasil, muitos jovens, Capital Inicial, né, Engenheiros do Havaí, Legião Urbana, justamente começam a escrever contra os governos e os políticos. E aí, que país é este do Legião Urbana? Uma das músicas mais tocadas da Legião Urbana, é um dos álbuns mais vendidos, e nas favelas, no Senado, sujeira para todo lado, ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é esse? Dentro da ditadura militar, alguém pega o violão, pega o microfone e grita desta maneira, isso aí é uma grande ameaça aos homens poderosos que estavam no poder, controlando a sociedade. Mas isso aí é algo importante, porque é esse despertar de juventude, é esta grande mudança de mentalidade que tem que ocorrer dentro da nossa sociedade. Então, galera, para finalizar o nosso encontro de hoje, o que nós podemos destacar é que diante de tantas guerras, de tantas mudanças políticas, brigas ideológicas aí, esse período marcante da década de 60, dos movimentos justamente que surgiram, a participação das mulheres indo para as ruas, lutando pelos seus direitos, as mulheres querendo ganhar voz, as mulheres querendo entrar no mercado de trabalho, elas gritando, dizendo, nós estamos aqui, a
a luta contra o racismo, pastor Martin Luther King, Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, né, os compositores da década de 60 aqui no Brasil que infelizmente desapareceram. A coisa que eu fico mais triste hoje é ver a nossa composição. Nós não temos músicas mais de despertar de sociedade, pelo contrário, sem ofensa, mas as nossas músicas hoje, elas não incentivam ninguém a nada. Nós estamos trancafiados, vendo justamente essa sujeira e não estamos fazendo nada. Então o que eu posso dizer é que a década de 60 foi um período muito interessante. As mudanças de mentalidade, essas guerras e revoluções, elas só mostram para a nossa sociedade o quanto nós temos que mudar e como devemos mudar. Então, galera, para vocês que ficam, um abraço, um beijo e até o nosso próximo encontro aí, se Deus quiser.